Bom dia, oitavo A. Nós estávamos, hoje é dia 9, né? Segunda-feira. Nós estávamos falando sobre glândulas, né? Hormônios, puberdade, glândulas, né? Sistema endócrino, né? Então, nós vimos aí que nós temos vários tipos de glândulas, né? Temos as glândulas exócrinas, endócrinas e mistas. Glândulas exócrinas é aquela que libera hormônios para o meio, né? Endócrina libera o hormônio para dentro libera o hormônio na corrente sanguínea. E as glândulas mistas que possuem as duas funções, tá? Tanto pode produzir hormônios que vão direto para a corrente sanguínea, como pode produzir hormônios que são liberados, tá? Para o meio. Então, nós vimos aí esses tipos, essas glândulas, né? Hipotálamo, glândula pineal, hipófise, tireoide, timo, suprarrenais, pâncreas, testículo e ovários. Nós vimos cada um deles, né? Cada um desses daí. Ou melhor, com o oitavo A, nós estamos começando a unidade 2, né, pessoal? Começando a unidade 2. O oitavo B que nós estamos mais adiantados. No oitavo A nós corrigimos atividades na última aula. Isso mesmo. Na quarta-feira terminamos de corrigir atividades, falamos um pouquinho sobre essas glândulas aí, né? Então, nós vamos ver cada tipo de glândula aí. Nós temos a glândula exócrina, que nós vimos, né? Exócrina, que secreta hormônios que vai para a corrente sanguínea. Endócrinas, e as glândulas mistas. Então, nós vamos ver aí a glândula, as principais glândulas e o hormônio que ela produz. Começando pela hipófise. A hipófise, ela é conhecida como glândula mestra do organismo, tá? A gente tem a neurohipófise e a adenohipófise. Qual que é a diferença desse daí? Neurohipófise, ela armazena e secreta os hormônios produzidos pelo hipotálamo, como o hormônio antidiurético e a ocitocina. Esse hormônio antidiurético, pessoal, ele vai atuar lá na quantidade de produção de urina pelo corpo, tá? E temos aí a adenohipófise, que ela produz e secreta diversos hormônios. Prolactina é um deles, tá? Que vai atuar nas glândulas mamárias junto com a ocitocina na produção de leite, tá? Eu falei para vocês que tanto o homem quanto a mulher tem glândulas mamárias, só que o homem não desenvolve, mas por ter glândulas mamárias, nós estávamos discutindo na última aula que o homem também pode ter câncer de mama. Vimos aí esses hormônios, né? Falamos sobre a hipófise. Então vamos ver aí esses hormônios. O primeiro hormônio aí é o hormônio do crescimento, GH. Esse hormônio aí, ele é desenvolvido, o nosso corpo produz esse hormônio ao longo de toda a vida, né? Tá? A função é o quê? Promover o crescimento, certo, pessoal? O crescimento. Quando cessa o crescimento, ocorre a ossificação do tecido, tá? Então, esse hormônio, o bebezinho lá nasce, ele já começa a produzir esse hormônio. Aí ele vai desenvolvendo, certo? Vai crescendo. Tudo isso de forma equilibrada. Sempre que falarmos em produção de hormônio, equilibrada, né?
Quando há um desequilíbrio nessa produção de hormônios GH, essa produção aí, pessoal, se houver qualquer equilíbrio, ele pode causar duas doenças. O nanismo, quando a produção é muito pequena, e o gigantismo, quando a produção é muito elevada, tá? Então, nós temos aí na página 288, exemplo aí, ó, de gigantismo e nanismo. Vamos ver o que ele está dizendo aí, ó. O hormônio GH também estimula a produção de proteínas e de novos tecidos, sendo essencial no desenvolvimento e crescimento durante a infância e adolescência. Uma pessoa de estatura média apresenta produção de GH em níveis normais, mas quando existe um desequilíbrio na quantidade desse hormônio no corpo, pode haver distúrbios de crescimento, evidenciados pela estatura. Em excesso, no período da infância e adolescência, o GH causa um gigantismo, que consiste em um crescimento acima do normal de ossos e cartilagens do indivíduo, tornando-o muito alto. Quando o excesso de produção desse hormônio acontece na fase adulta, ocorre a acromegalia, que causa o crescimento anormal de cartilagens e ossos das extremidades do corpo, como mãos, pés e rosto, o que pode causar deformidades ósseas. Se a produção for em menor quantidade que o esperado, o indivíduo pode desenvolver o nanismo, pois o crescimento de ossos e cartilagem também será afetado, apresentando menor estatura. Então, vocês têm os dois exemplos aí. Então, o primeiro hormônio visto aí, hormônio de crescimento, GH. Segundo hormônio que ele está falando aí, gonadotropinas. Esses hormônios aí estimulam a gonadotropina e a adenohipófise, né, que vai produzir o hormônio folículo estimulante, FSH, e o hormônio luteinizante, que é o LH, tá? Tem capacidade de quê? Estimular as glândulas sexuais. Podem produzir os hormônios sexuais em homens e mulheres, tá? O hormônio LH é responsável pela produção de espermatozoide, né, no sexo masculino, e do ovócito no sexo feminino. Então, vamos ver esse hormônio aí, ó. O gonadotropinas é uma glândula que vai produzir, gonadotropinas, uma glândula que vai produzir os hormônios ligados à sexualidade, ou seja, o hormônio masculino e o hormônio feminino. Um desenvolve o espermatozoide, no caso masculino, e do lado feminino vai desenvolver o ovócito, que é a primeira célula, tá? Então, vamos lá. Ao ser estimulado pelo hormônio liberador de gonadotrofinas, a adrenohipófise produz o hormônio folículo estimulante FSH e o hormônio luteinizante LH, capazes de estimular as glândulas sexuais para produzirem os hormônios sexuais em homens e mulheres. No homem, o LH é responsável pela produção de espermatozoides e estimula a secreção do principal hormônio sexual masculino, a testosterona. Já o FSH atua no desenvolvimento inicial da produção de espermatozoides. Nas mulheres, o LH está relacionado à liberação de ovócito no ovário e o FSH estimula o crescimento de folículos no interior do ovário. Ao amadurecerem, ambos darão origem ao ovócito maduro. Próximo aí, hipotálamo. Na realidade, o hipotálamo, pessoal, não é considerado uma glândula, tá? Mas ele faz parte do sistema endócrino e é bem importante. Vamos ver o que ele diz aí. Apesar de não ser uma glândula por não secretar substâncias, o hipotálamo é uma estrutura importantíssima
para o sistema endócrino na produção de hormônios. Ele é uma porção do sistema nervoso composto de agrupamentos de neurônios, células nervosas e tem tamanho aproximado de um grão de feijão. No sistema nervoso, algumas das funções dessa estrutura são a regulação das funções vitais do organismo, como a temperatura corporal, o fluxo sanguíneo e o nível de nutrientes. É também responsável por sentimentos e emoções como fome, medo e sede. Já no sistema endócrino, o hipotálamo produz hormônios considerados regulatórios, isto é, que regulam os níveis de produção de algumas secreções, como o antidiurético para a produção de urina e a ocitocina para a produção de leite materno, excretados pela porção posterior da glândula hipófise, ligada ao hipotálamo. Ele produz também o hormônio de liberação das gonadotropinas, conhecidos também por GnRH, que estimula a hipófise a produzi-las. Tá? Outro hormônio que ele está falando aí, o hormônio antidiurético. O hormônio antidiurético, ele vai agir na produção de urina, tá? Ele regula lá a produção de urina. E a produção de urina, pessoal, ela pode ser, esse hormônio aí, antidiurético, ele é responsável pelo aparecimento da diabetes, exatamente pela produção de urina, tá? Ele está presente na urina, tanto que quando a pessoa é diabética, se ela urinar num local onde você possa, onde fica exposto ali a urina dela, vamos supor, no vaso ali, em cima ali, na borda do vaso sanitário. A pessoa diabética vai urinar ali naquela borda ali. Depois de alguns minutos, vai estar cheio de formiguinha ali. Por quê? Porque a urina dele vai estar com uma glicose aumentada. Quando a glicose está aumentada, vai estar cheio enche de formiga, tá? Então, esse hormônio antidiurético, ele está ligado à produção de urina, ou seja, está ligado aos rins e com isso também vai interferir no diabetes, o diabetes insípida, tá? Um tipo de diabetes. Vamos ver o que ele está falando aí. Hormônio antidiurético, ADH, conhecido também como vasopressina, atua nas células dos rins, órgãos que realizam a filtragem do sangue, sendo capaz de controlar a quantidade de água que é removida da corrente sanguínea. Ou seja, quando eu disse para vocês que ele atua na quantidade de urina, é porque ele vai, na realidade, ele vai fazer o quê? Ele vai regular a quantidade de água que vai ser retirada do seu sangue. Porque essa água ela é passada por onde? Tudo que é filtrado, né? Filtrado pelos rins, os rins que filtram tudo no seu corpo, certo? Aí filtra e essa quantidade de água ali que vai dar uma maior ou menor quantidade de urina. Em situações em que bebemos quantidade significativa de água e não transpiramos, o ADH é lançado na circulação em pequenas quantidades e atua nos rins, estimulando-os a reter líquido no sangue. Isso ocasionará a formação de grande volume de urina. Tá? Quando a gente não transpira, porque quando você transpira, você libera essa quantidade de água, né? Nós sabemos que o suor, ele é muito importante para manter a temperatura do nosso corpo, né? No entanto, quando transpiramos em maior quantidade e não bebemos água suficiente para compensar sua perda pelo suor, o ADH é lançado no sangue em maiores quantidades, fazendo com que os rins sejam mais permeáveis à passagem da água. A passagem da água presente no sangue e absorvam parte da água da urina,
Assim, a água será menos retida e a produção de urina será menor. A relação entre a liberação de ADH e o volume de urina pode ser observada no gráfico ao lado. Então, tem um gráficozinho aqui, né? Esse gráfico eu posso explicar para vocês na próxima aula, que vai ser online, eu explico para vocês esse gráfico. A deficiência da produção ou liberação do ADH pode ser prejudicial, causando a diabetes insípida, doença cuja característica é a produção diária de grande quantidade de urina com a composição mais diluída. Pessoal, é só essa aula aqui que vai ser gravada, tá? As outras do bimestre vão ser online, tá? Aí vocês, isso que eu tô explicando aqui meio por cima, vocês podem ver o que vocês têm dúvida aí. Anotem na apostila, na próxima aula nossa, que vai ser quarta-feira, nós temos duas aulas na quarta. Dá para tirarmos dúvidas sobre isso daí, tá? O próximo hormônio aí é a citocina. Ele estimula a contração do útero, tá? Durante o parto. Quando a mulher vai ter o bebê, ele se dilata, né? As paredes do útero se dilatam para poder liberar a criança. Assim que a criança nasce, essa musculatura aí, ela volta ao normal, tá? Ela volta ao normal. E isso daí acontece por esse hormônio aí, ocitocina, tá? Tanto que quando a mulher chega no hospital, sabe que é ter o bebê de parto normal, os médicos normalmente falam, não, vamos colocar um sorozinho nela aí e tal, e coloca lá um medicamento no soro que é a base de ocitocina. Esse medicamento tem até um nome relacionado à ocitocina. E essa ocitocina que tem nesse medicamento vai fazer com que a parede do útero se dilate e ela tenha logo o bebê. Só que essa ocitocina, assim que o bebê sai, ela faz o contrário, ela faz com que o útero volte ao normal, tá? Então vamos ver aí. Também chamado de ocitocina, esse hormônio estimula a contração da musculatura lisa do útero durante o parto e dos músculos que possibilitam a liberação de leite pelas glândulas mamárias. Promove também bem-estar e empatia entre as pessoas. Tá, pessoal? Também aí, ó, que eu tinha esquecido de dizer. A ocitocina também vai agir lá nas glândulas mamárias. Um outro hormônio até muito comentado, acho que vocês já ouviram dizer, tal pessoa é gorda porque ela tem problema na tireoide. Então, tal pessoa fez cirurgia da tireoide. Está muito relacionado uma coisa com a outra aí, ó. Tireoide e paratireoide, que são dois hormônios. A tireoide é uma glândula localizada na porção anterior do pescoço, mas a parotireoide já é atrás, tá, pessoal? Em torno da traqueia e se assemelha a uma borboleta. Produz e secreta hormônios responsáveis por controlar o metabolismo das células, chamados tiroxina e triiodotiroxina. Tá? As parotireoides são 4 pequenas glândulas situadas na parte posterior, ou seja, na parte de trás, tá, da tireoide, produzem o paratormônio, capaz de controlar os níveis de cálcio no sangue. Um outro hormônio aí, tiroxina T4 e triiotiroxina. Agora vamos falar desses hormônios, que são produzidos lá na glândula pareoide, na glândula tireoide e paratireoide. São os dois hormônios que são produzidos aí nessa glândula
E também eles causam bócio, que é aquela doença que é aquele papo enorme, tá? Vamos ver lá. São hormônios que agem na maturação, por exemplo, do peso corporal, dos batimentos cardíacos, dos níveis de energia extraída de corrente sanguínea e do consumo de oxigênio dos órgãos. A produção em excesso de T3 e T4 aumenta o funcionamento da tireoide, que acelera o metabolismo. Como consequência, ocorre maior gasto de energia, agitação, aumento de frequência cardíaca e na temperatura do corpo e emagrecimento, provocando o chamado hipertiroidismo. Já a falta ou insuficiência na produção desses hormônios causa alguns sintomas opostos, como diminuição do metabolismo, menor gasto energético, redução dos batimentos cardíacos, inchaço em partes do corpo, cansaço e, consequentemente, aumento de peso. Essa situação é chamada de hipotiroidismo, que se ocorre na infância, pode afetar o desenvolvimento físico e mental da criança. Tanto no hipertiroidismo como no hipotiroidismo, pode ocorrer o bócio, que consiste no crescimento anormal da tireoide, formando uma espécie de papo no pescoço. No caso do hipotiroidismo, ele pode ser causado pela falta ou quantidade insuficiente de iodo na alimentação. Por isso, pessoal, que todo sal que você compra tem uma certa quantidade de iodo, que foi a maneira que o Ministério da Saúde achou para poder, através da alimentação, eliminar o bócio, porque o sal, todo mundo consome sal todo dia. Então, todo sal ele deve ser sal iodado. Quando você compra lá o pacotinho de sal, é que vocês ainda não têm o hábito de verificar o rótulo dos alimentos, mas na maioria deles tem grande escrito em cima assim, sal iodado, ou seja, o iodo ele é acrescentado ao sal lá nas refinarias, acrescentado ao sal para poder eliminar o bócio. E realmente eliminou. Tá? Na alimentação, elemento presente na composição dos hormônios da tireoide. O tratamento para regularizar o funcionamento da glândula é por meio de medicamentos à base de iodo ou pela ingestão de doses prescritas dos hormônios. Já no hipertiroidismo, o bócio pode ser a causa dessa condição, pois o aumento do volume da glândula pode levar a uma produção excessiva dos hormônios T3 e T4. O crescimento da glândula nesse caso pode se dar pelo excesso na ingestão de iodo. Então pode ocorrer isso também, pessoal. Então essas pessoas que comem coisa com muito sal, né, pode acabar tendo o bócio, tá? Pode ocorrer das duas formas. Tem um jogo rápido aí, pessoal, que tem 3 perguntinhas. Vocês vão responder. E na aula de quarta-feira eu vou corrigir esse daí com vocês, tá bom? Então por hoje é só, pessoal. Até mais. Fiquem com Deus.